Você já começou uma novena cheio de esperança, acreditando que Deus iria responder rapidamente ao seu pedido, e mais, depois de alguns dias, percebeu que nada parecia acontecer? Talvez você tenha rezado com fé no primeiro dia. No segundo, continuou confiante. Mas, conforme os dias foram passando, uma pergunta começou a surgir no seu coração. Será que Deus está realmente me ouvindo? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas sentiu essa dúvida no silêncio da sua alma. Afinal, se Deus pode fazer um milagre em um instante, por que esperar 9 dias? Por que a Igreja nos convida justamente a perseverar durante esse tempo? Se essa pergunta já passou pela sua mente, fique comigo até o final deste vídeo. Porque hoje você vai descobrir que a novena nunca foi criada apenas para alcançar uma graça. Ela foi criada para transformar profundamente aquele que reza. E quando entendemos isso, nunca mais fazemos uma novena da mesma maneira. Antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Se você está vivendo uma luta, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar ou qualquer situação que parece impossível, escreva aqui nos comentários apenas a frase: Senhor, aumenta minha fé. Eu leio cada comentário e apresento todas essas intenções nas minhas orações. Talvez, enquanto você acompanha esta mensagem, Deus já esteja começando a agir na sua vida. Agora imagine a seguinte cena. Jesus havia acabado de subir aos céus. Os discípulos olhavam para o céu sem entender completamente o que aconteceria dali para frente. Eles não tinham respostas para todas as perguntas. Não sabiam como continuariam a missão que Jesus lhes havia confiado. Humanamente, tinham motivos para sentir medo. Mas havia uma promessa. Jesus havia dito que enviaria o Espírito Santo. Então eles fizeram a única coisa que podiam fazer. Permaneceram unidos em oração. Um dia. Depois outro. Mais um. E assim passaram 9 dias. Nenhum deles sabia exatamente quando Deus responderia. Nenhum deles conhecia o momento do milagre. Eles apenas permaneceram fiéis. E foi justamente depois desses 9 dias de espera que aconteceu Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles, transformando homens simples em testemunhas corajosas do Evangelho. Foi dessa espera cheia de confiança que nasceu uma das práticas mais bonitas da Igreja, a novena. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Deus poderia ter enviado o Espírito Santo imediatamente. Então por que esperar 9 dias? Será que Deus precisava daquele tempo? Claro que não. Quem precisava daquele tempo eram os discípulos. Durante aqueles dias, seus corações foram sendo preparados. O medo deu lugar à esperança. A ansiedade foi sendo substituída pela confiança. Eles aprenderam que esperar em Deus nunca é perder tempo. E talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer também na sua vida. Muitas vezes nós começamos uma novena acreditando que ela existe para mudar uma situação. Pensamos apenas na graça que desejamos alcançar. Mas, pouco a pouco, percebemos que Deus está realizando algo ainda maior. Enquanto esperamos que Ele transforme nossas circunstâncias, Ele começa a transformar o nosso coração. É por isso que a novena não pode ser vista como uma fórmula mágica. Não existe uma oração capaz de obrigar Deus a fazer aquilo que desejamos. A novena não é uma negociação com Deus. Ela é um caminho de confiança. Todos os dias, quando você separa alguns minutos para rezar, acontece algo extraordinário. Você interrompe a correria. Silencia o coração. Entrega novamente suas preocupações. E aprende, pouco a pouco, a descansar nas mãos do Senhor. Pense em qualquer amizade verdadeira. Ela não se fortalece com uma única conversa. Ela cresce através da presença constante. Com Deus acontece exatamente a mesma coisa. Cada dia da novena é como um novo encontro. No primeiro dia você chega carregando suas preocupações.
No terceiro começa a sentir mais confiança. No quinto já percebe que sua oração está diferente. No sétimo talvez ainda não tenha recebido aquilo que pediu, mas já não está tão desesperado como antes. E quando chega ao nono dia, muitas vezes a maior graça já aconteceu. Seu coração foi transformado. Talvez o problema ainda exista. Mas você já não o enfrenta sozinho. Existe uma frase que resume perfeitamente o sentido da novena. A novena não muda Deus. Ela muda quem reza. Guarde essa frase. Porque ela pode transformar completamente a maneira como você vive sua fé. Mas ainda existe outra pergunta importante. Por que existem tantas novenas dedicadas aos santos? Será que estamos rezando para eles? A resposta é não. Toda oração termina em Deus. Os santos não ocupam o lugar de Jesus. Eles caminham conosco apontando sempre para Cristo. Quando fazemos a novena de Santo Antônio, São José, Santa Rita, Nossa Senhora ou qualquer outro santo, estamos pedindo sua intercessão. É como quando você pede a um amigo, reze por mim. A diferença é que os santos já contemplam a face de Deus e continuam unidos à Igreja pela comunhão dos santos. Além disso, cada novena nos apresenta um exemplo concreto de vida cristã. Ao conhecer a história daqueles homens e mulheres, aprendemos como enfrentaram sofrimentos, perseguições, perdas, dúvidas e dificuldades sem abandonar a fé. Eles nos mostram que a santidade não pertence apenas aos grandes personagens da história. Ela começa nas pequenas escolhas de cada dia. E talvez seja exatamente isso que Deus queira ensinar durante uma novena. Não apenas conceder uma graça, mas formar um coração mais paciente, mais humilde, mais perseverante, mais parecido com o coração de Cristo. Talvez você esteja fazendo uma novena neste exato momento. Talvez esteja no primeiro dia. Talvez no quinto. Talvez no último. Ou talvez tenha pensado em desistir porque Deus ainda parece em silêncio. Se esse é o seu caso, lembre-se dos discípulos. Durante 9 dias eles também não viram nada acontecer. Mas Deus já estava preparando Pentecostes. Talvez você também ainda não veja a resposta. Mas isso não significa que Deus esteja parado. Ele continua trabalhando no silêncio. Continua preparando aquilo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, não desista. Continue rezando. Continue confiando. Continue entregando sua vida ao Senhor. Porque toda oração feita com perseverança aproxima o coração humano do coração de Deus. E mesmo quando a resposta não chega da forma que imaginávamos, uma coisa é certa. Ninguém termina uma verdadeira novena da mesma maneira como começou. Antes de encerrarmos, quero rezar com você. Senhor nosso Deus, ensina-nos a perseverar na oração. Quando o desânimo bater à nossa porta, fortalece nossa fé. Quando o silêncio nos inquietar, ajuda-nos a confiar que Tu continuas agindo. Que cada novena seja um caminho de encontro contigo e não apenas um pedido por uma graça. Dá-nos um coração paciente, humilde e perseverante. E que, ao final de cada caminhada de oração, estejamos mais próximos de Ti do que estávamos no primeiro dia. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa será a sua oração de hoje. Deixe também o seu like, inscreva-se no Palavra que Aquece e compartilhe este vídeo com alguém que esteja fazendo uma novena ou precisando renovar a esperança. E nunca se esqueça desta verdade: a maior graça de uma novena não é apenas receber aquilo que você pediu. É descobrir que, durante esses 9 dias, Deus transformou você.